Boa tarde a todos e todas que estão participando do segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo que está acontecendo no formato virtual. Eu sou a professora Maria de Nazaré Fernandes Martins, da Universidade Federal do Piauí, e estou coordenando essa sala virtual de comunicação oral. Nós teremos 4 trabalhos que fazem parte do eixo Formação e Prática Docente. Nós temos como monitoras dessa sala virtual as petianas Thalita de Souza Rodrigues e Ana Lívia Souza Barros. O nosso primeiro trabalho a ser apresentado tem como tema Memorial de Percurso, saberes construídos nas práticas de formação de professores formadores da EJA. E tem como autoras Simone Gonçalves Souto e Denise Aparecida Brito Barreto. O segundo trabalho dessa sala virtual da tarde de hoje tem como tema o processo de alfabetização e letramento no programa Barra do Jossa Alfabetizada, um olhar por dentro das lentes de uma educadora, da autora Roseli Silva Souza. O nosso terceiro trabalho da tarde de hoje tem como tema Oficina de Libras nas redes sociais no contexto de pandemia. E as autoras são Rosane Ferreira Macedo, Larissa Rayane Eulálio de Araújo, Rejane da Silva Souza. Nosso quarto e último trabalho tem como tema Práticas de Letramento Matemático no ciclo de alfabetização. Relatos de experiência de uma professora alfabetizadora. E as autoras são Laurilene Cardoso da Silva Lopes, Driele Patrícia Silva e Silva, Wirlane do Socorro Fontes Moreira Leal. Olá a todos e todas. O meu nome é Simone Gonçalves Souto. Estou aqui pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. É um prazer enorme estar aqui. Meu trabalho é a respeito de formação e professores da EJA, formadores da EJA. O título do meu trabalho é Memorial de Percurso, Saberes Construídos nas Práticas de Formação de Professores Formadores da EJA. Eu trago como problema como essas práticas foram construídas a partir das trajetórias de vida e formação. Uma angústia, uma busca, porque como foram construídas, a partir de onde que eles começaram a construir, a partir da sua trajetória, como foi todo esse desenrolar. E é isso que a gente traz apresenta como problema. O objetivo geral é compreender como os professores formadores concebem sua prática pedagógica nesse processo de formação. Foi isso que eu falei, né? A trajetória deles, a gente tenta compreender a partir de onde, de como, né, que eles começaram a conceber essa prática pedagógica nesses processos de formação de professores. O específico é analisar como essas práticas foram construídas a partir de suas trajetórias de vida e formação, a partir de que cultura, a partir de que ponto que eles partiram e passaram a entender essa prática da EJA. Para isso, a gente utilizou o método autobiográfico, porque o método autobiográfico, você faz os relatos das suas experiências. E através desses relatos de experiências que a gente analisa e chega à conclusão da pesquisa. Utilizamos para isso o roteiro de perguntas. Nesse roteiro, você tenta abstrair dessas entrevistadas tudo que você deseja alcançar de resposta para a sua pergunta. Apresentamos aqui o quadro 1. Dentro da metodologia, foi criado esses quadros, com o nome e formação acadêmica das entrevistadas. Nós buscamos acadêmicas que tivessem experiência no programa TOPA,
abrindo parênteses aqui, o programa TOPA é um programa específico da Bahia. Ele nasceu a partir do Brasil Alfabetizado. É um programa para alfabetização de jovens e adultos. E coloquei o nome das participantes. Eu fiz, como está aqui o nome fictício, eu coloquei nome de escritoras que contribuíram com a educação de jovens e adultos, para homenageá-las. No quadro 2, eu trago aqui saberes necessários para a atuação docente. Dentro desse quadro, eu coloquei aqui uma pergunta de cada quadro que tem no meu trabalho. Como o tempo aqui é pequeno, é curto, eu peguei uma pergunta de cada quadro e trouxe aqui para que a gente pudesse fazer, vocês começarem a entender um pouquinho de como é que foi construído isso. Para os saberes, eu coloquei, para você, quais são os saberes necessários para a sua atuação docente na formação? Quanto à teoria prática, eu utilizei a pergunta, qual teoria e prática da educação esteve subjacente à sua formação? E para a formação continuada, eu perguntei, a sua formação inicial e continuada contribuiu para a atuação nas formações do TOPA? E querendo levar assim para vocês que dentro dessas perguntas foram assim muitas perguntas que assim, de primeira, de cara, já me deixou satisfeita, já atendeu as minhas dúvidas, já respondi a minha pesquisa pela experiência, pela prática, pela que elas trouxeram. Eu trouxe aqui uma resposta de cada um item. Então, Ana Tiberowski respondeu, os saberes relacionados aos da formação inicial, os saberes disciplinares e curriculares, além dos saberes experienciais que vão se consolidando enquanto profissionais validadas pelo cotidiano e prática pedagógica. Nós sabemos que a formação inicial, né, curriculares, que nós, além desses saberes, da experiência que a gente traz, experiência de trabalho, experiência de vida, né, isso tudo nos ajuda muito, né, na nossa prática pedagógica. A teoria e a prática, aqui a pergunta sobre a teoria e prática. A colega continua respondendo. A teoria e a prática alinhadas às ideias freirianas com vistas a uma educação emancipatória. Na minha formação inicial, os debates e estudos teóricos subsidiaram a minha prática pedagógica enquanto formadora do TOPA, mesmo não tendo a prática de sala de aula enquanto professor de EJA. Porque a nossa formação de TOPA, a minha preocupação nesse trabalho é focar na formação dos professores para a EJA, no TOPA principalmente. Durante o processo de formação, que são 48 horas, depois mais 16 horas, quais foram as práticas que você utilizou, não é? Como foi que você como foi concebido isso perante a turma? Então, aqui dentro, ela coloca muito que a gente utiliza a prática pedagógica, né? Os debates teóricos, o diálogo, como o Freire nos orienta. Sobre a formação de professores da EJA, ela coloca que é importante, pois na medida que se tem mais professores habilitados para a escolarização de jovens e adultos, mais potencialidade a escola terá de participar do processo de mudança. Percebe-se que o educador da EJA adquire seus saberes na prática e na formação continuada, pois dificilmente na formação inicial ele teve a oportunidade de aprender e refletir sobre o processo de desenvolvimento do aluno adulto. Em todas as perguntas, em todas as entrevistadas, elas fizeram essa crítica a respeito da formação inicial, que pouco se estuda sobre a EJA. O que a gente adquire mais de conhecimento, mais profundo, vem a partir da pós-graduação. Dentro da graduação mesmo, muitos poucos, no curso de pedagogia, acho que tem uma ou duas só disciplina voltada para a EJA. E a gente sente assim muita carência, né? Então é preciso que a gente lute e que a gente consiga assim avançar nesse processo de educação de jovens e adultos, de estudos dentro da educação de jovens e adultos na graduação. Os resultados foi mediante o relato dos professores, nós observamos que todas elas já aplicavam as suas formações e durante a sua sala de aula, em suas formações durante a proposta freiriana.
todas elas já utilizaram, já conhecia, já tinham assim, muito trabalho aplicado em cima dessa proposta de Freire, valorizando o diálogo, a experiência de vida e a cultura de cada sujeito em sala de aula. Fica claro que durante as formações, os professores não tiveram dificuldade, pois a praxis que construíram durante a trajetória que tiveram na educação contribuiu muito para o êxito das formações. Eu gostaria de acrescentar que trabalhar na EJA é um aprendizado. Muitas vezes a gente pensa que vai ensinar e a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Existe essa troca, é um prazer assim, muito grande a gente estar em sala de aula com os alunos de EJA, voltados para a alfabetização, onde a área que eu pesquisei é uma coisa assim impressionante, a vontade que eles têm de aprender a ler, a escrever e o quanto eles nos ensinam. Eu gostaria muito de acrescentar mais alguma coisa que tem nesse meu trabalho, mas o tempo é curto. E fica aqui o meu agradecimento, né, a todos e a todas, né, pela oportunidade, principalmente a minha orientadora, a professora doutora Denise Brito Barreto, pela oportunidade que me deu de estar aqui divulgando para vocês o meu trabalho. E espero em breve que a gente possa estar discutindo isso na academia com mais ênfase, com mais assim preparo maior e com mais oportunidades. Um grande abraço e muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Ferraz, sou mestranda da pós-graduação da UESB, na Bahia, Vitória da Conquista. Fiz esse trabalho junto com a minha colega Aline Guzmão. Eu vou compartilhar a tela com vocês do meu slide. E explicar um pouquinho para vocês o que foi essa nossa pesquisa. O tema da nossa pesquisa foi inclusão educacional no ensino superior, professores, currículo e as perspectivas e desafios. Então, Aline Franco Guzmão e Juliana Ferraz Teles. Esse nosso trabalho, esse nosso estudo, né, teve como finalidade analisar os professores de uma instituição superior sobre os principais desafios e as perspectivas enfrentadas por eles para a inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais. E o nosso foco foi a mediação docente, né? A gente observou esses professores porque essa pesquisa vai servir de base para a nossa dissertação, né? A minha dissertação também tem foco nos professores, né, do ensino superior, e a dissertação de Aline, o foco é na atenção básica e ensino médio. Então, basicamente, o nosso trabalho é nessa perspectiva mesmo dos desafios dos professores. O nosso problema, né, do nosso estudo foi quais as condições de acesso e permanência do aluno com necessidades educacionais especiais e os principais desafios e perspectivas para os professores atuais da inclusão educacional no ensino superior. Então, a gente buscou ouvir esses professores para sentir, né, quais são os desafios, quais são as suas perspectivas, né, desses alunos em suas salas de aula. Coloquei aqui 4 dos nossos principais objetivos, que é contextualizar os paradigmas históricos da inclusão social relacionados à educação. A gente fez toda essa busca histórica de como aconteceu, né, a inclusão de modo geral e a inclusão realmente educacional. Avaliar a formação continuada como espaço de diálogo que potencializa as ações necessárias para efetivar o direito à inclusão educacional. Traçar os principais desafios e perspectivas atuais da inclusão educacional de aluno com necessidade educacional especial no ensino superior. E também investigar a percepção, né, da mediação docente sobre o processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. A nossa metodologia foi basicamente
a observação, né, e conversa informal com os professores e fizemos anotações, né, sobre como eles lidavam, né, com esses alunos que apresentavam necessidades educacionais especiais em suas salas de aula. Essa pesquisa não implicou apenas na observação de espaços, né, a gente não foi para observar se o espaço era adaptado para os alunos com necessidades educacionais especiais. A gente basicamente queria ver os recursos pedagógicos, né, como essas informações chegavam para os alunos, né? Então, assim, essa pesquisa não implicou apenas na observação de espaços fisicamente acessíveis, mas principalmente em análise de recursos pedagógicos e informações que tornem o ensino superior igualmente acessível a todos os que desejam cursá-lo, mesmo sendo uma tarefa complexa, né? Que isso a gente sabe que realmente não é fácil, né? Trabalhar com alunos com e sem necessidades educacionais especiais. Nossos resultados, né? Os resultados vão contribuir muito com a nossa escrita da dissertação, porque a gente conseguiu ver que é inegável a necessidade de uma maior reflexão sobre o currículo no âmbito educacional, com o intuito eu e o outro, e que os diferentes interlocutores reconheçam suas diferentes habilidades e potencialidades. Então, assim, o que a gente quis dizer com esses diferentes interlocutores? Porque não é só, o foco da gente não é só o professor. Então, quem está na ponta é o aluno, né? Então, assim, esses diferentes interlocutores, o professor, o aluno, a própria instituição, o coordenador, né? Como acontece essa mediação de todos os envolvidos, né? Estabelecendo, né, essas relações. Para que esta inclusão seja realmente efetivada, é necessário construir um mundo onde a segregação seja superada a partir das relações interpessoais e o ensino superior possa contribuir para reduzir essas diferenças existentes. O que a gente percebeu com a nossa leitura e com as nossas observações? Que o foco maior sempre foi na atenção básica e depois no ensino médio. Só que o que acontece? Muitos alunos desses com necessidades especiais lá atrás estão chegando às universidades, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais investir em estudo, em pesquisa, nesses debates, para poder avançar realmente com esses alunos e com foco nesse profissional, né? E quando ele sair da instituição de ensino superior, como vai ser esse profissional, né? Na sua atuação. Então, queremos ser relevante a promoção de debates sobre inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais e a prática de uma formação que inclua e respeite a diversidade social. Considerações, de modo geral, podemos afirmar que a inclusão de estudantes com deficiência a partir das políticas educacionais vem se constituindo de modo expressivo nas instituições de ensino superior do país, mas ainda requer um avanço na formação continuada dos professores. Um outro aspecto também que a gente conseguiu observar, pois eles precisam saber lidar, mediar e contribuir na aprendizagem desses alunos com necessidades educacionais especiais, porque a maioria são professores especialistas. Não? Então, ele tem aquela formação com foco mais ali na sua área e não receber essa parte mesmo da pedagogia, né? De metodologia, de como atuar com alunos especiais. O professor poderá realizar diálogos entre as diferenças existentes em sala de aula de forma a pensar a importância de avaliar e reformular o processo de formação profissional e do currículo atual. Mas, inegavelmente, uma formação continuada poderá contribuir para diminuir essa distância entre o que se ensina e o que se aprende. Então, assim, a mediação, né, como aspecto importante aí, com a ajuda da formação continuada. Assim sendo, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas que possam contribuir para os avanços essenciais que auxiliarão de forma mais efetiva na inclusão social e educacional das pessoas com deficiência.
E aqui tem um pouco da nossa referência, né? A gente está usando todo o material do Ministério da Educação, o que traz a legislação. Fizemos a busca também sobre toda a parte histórica, como aconteceu a inclusão no mundo, até chegar no Brasil. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa pesquisa, que está apenas começando, né? Como mestrandas, a gente tem esse foco da nossa dissertação. Então, obrigada a todos e uma boa tarde. Bom dia, eu sou a professora Laurilene, doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Piauí, e trouxe para compartilhar com vocês um artigo que é parte da minha dissertação de mestrado, que trabalha as práticas de letramento matemático no ciclo de alfabetização. Ela é feita a partir de uma experiência, né, utilizada pela professora dentro da sala de aula para trabalhar os números, né, a concepção de número no segundo ano do ensino fundamental, e também a interdisciplinaridade, porque ela trabalha, além de trabalhar matemática, ela trabalha a partir da literatura infantil, ela trabalha ciências, língua portuguesa e a matemática, né? E vou compartilhar aqui a tela com vocês, do trabalho, para vocês acompanharem. Então, o título do trabalho, como eu já havia falado, é Práticas de Letramento Matemático no Ciclo de Alfabetização, Relato de Experiência de uma Professora Alfabetizadora. Esse texto foi construído no contexto daquilo que o PENAIC trabalhou com os professores durante 4 anos. Essas práticas de letramento eram muito visíveis, porque os professores foram desafiados a trabalhar de forma interdisciplinar, utilizando os recursos didáticos, né, livro de literatura infantil, jogos, dentre outras coisas. E nós partimos da problemática que é quais as práticas de letramento matemática desenvolvidas pelas professoras nas turmas de alfabetização. Nosso objetivo é descrever as práticas de letramento matemático desenvolvidas por professores dentro do ciclo de alfabetização. E aqui nós temos o livro trabalhado. O livro trabalhado é Livro dos Números, Bichos e Flores, da autora Cléo Bussato. Esse livro, ele trabalha com uma questão do meio ambiente, né? É um livro que trabalha como os animais, né, e os insetos se interrelacionam no meio ambiente, mostrando a importância de cada um deles dentro da construção, né, do ambiente que eles estão inseridos. É um livro muito interessante, apropriado indicado para as turmas de alfabetização, principalmente o primeiro e segundo ano. A partir desse livro, a professora trabalhou a construção do conceito de número, porque a gente fala de construção do conceito de números, porque, de acordo com Toledo, os alunos não compreendem o número apenas porque memorizam, mas porque há uma construção por parte dele. E essa construção se inicia com a inclusão hierárquica, que é o aluno entender que um número está dentro do outro. Mas como assim? Ora, quem é o número 1? Quem é o número 2? O número 2 é a soma do 1 mais 1, que vai gerar o 2. E o número 3 vai ser a soma de 2 mais 1, que vai formar o 3. Então, sempre o número vai estar sendo construído a partir de outro. E isso é o que a Toledo chama de inclusão hierárquica, né? E a partir também dessa leitura, a professora trabalhou a interdisciplinaridade, porque ela não ficou somente na construção do conceito de número, mas ela trabalhou a língua portuguesa, os conhecimentos pré-textuais do texto, a inferência de saber o que vinha na leitura, se aquilo validava, se as respostas dos alunos validavam o que eles haviam dito ou não, se eles ampliavam a sua percepção de como se constrói uma história, né? Trabalhou a escrita também desses alunos, porque foram desafiados a escrever os nomes dos insetos que apareciam na história, o que fez eles ficarem bastante atentos no momento
que estava trabalhando essa atividade. Uma outra coisa também é que quando a gente trabalha com contação de história, a gente trabalha a atenção do aluno, a gente trabalha a habilidade de escrita, a habilidade de ouvir, e isso é muito importante ser desenvolvida ainda nos anos iniciais. Então, essa interdisciplinaridade, ela pressupõe uma transferência de métodos de disciplinas para outra. E também ela nos faz romper com essa forma tradicional de ensinar matemática na medida que a gente passa a percebê-la não como uma disciplina isolada entre si, mas como algo que está imbricado em outras disciplinas e que ela vai construindo outros conceitos também. E que as outras disciplinas também são utilizadas dentro do contexto do ensino de matemática, né? Essas atividades, elas apresentam o melhor resultado. Para elas apresentarem esse melhor resultado, a gente tem que ficar muito atento à organização do tempo pedagógico. Por quê? Porque o aluno tem que saber começo, meio e fim dessa atividade, ele tem que saber que essa atividade contribui para a aprendizagem dele, ele tem que estar envolvido nisso, e não pode ser simplesmente uma atividade de entregar o livro para o aluno e deixar ele lá sem saber qual é o objetivo daquela atividade. Então, a organização do tempo pedagógico, nós vamos ver no próprio planejamento da atividade, para a gente entender como se inicia, o que será abordado, qual é o que nós vamos apresentar no final, o que nós vamos construir no final. Tudo isso faz parte do tempo pedagógico. No final, né, depois de abordar, fazer as leituras com os alunos, fazer as discussões, interagir com os alunos, a professora construiu um mural, né, com essa árvore, mostrando quais são os animais que apareciam na história. Também fez uma visita no jardim da escola para que eles pudessem visualizar melhor a questão de como se compõe o jardim, quais são os animais que a gente consegue, animais e insetos que a gente consegue perceber nesse jardim. E assim ela foi trabalhando os conteúdos de ciência, de forma interdisciplinar. Depois ela construiu uma lista a partir do que se percebia nesse jardim. E aí nós vemos que os alunos escreveram girassol, abelha, passarinhos, joaninhas, minhocas, dentre outros animais, além de trabalhar a sequência numérica de 1 a 9, que era o conteúdo de matemática proposto, né? Qual é a contribuição desse tipo de atividade? Então, no nosso artigo, né, nós podemos observar a literatura como uma possibilidade potencializadora do ensino de matemática. Essa forma de trabalhar abordavam diferentes temáticas, o que possibilitando a interdisciplinaridade. Há uma discussão muito grande sobre essa questão da interdisciplinaridade, porém também há uma questão que precisa ser vista, que é a questão da gente perceber como se articula esses conteúdos, né? Não é só dizer, eu vou trabalhar, mas como vou articular esse conteúdo? Dá para trabalhar todos os conteúdos? E aí, nessa atividade, a gente viu que a professora trabalhou com 3 disciplinas diferentes e deu para articular os conteúdos perfeitamente. A ludicidade. Nós trabalhamos com alfabetização, não podemos fugir do lúdico. Então, a ludicidade, ela teve presente em todo o desenvolvimento dessa aula e proporcionou um momento prazeroso de aprendizagem. Assim vão se manifestando as práticas de letramento na alfabetização, onde diferentes recursos utilizados pelos professores estão construindo novos caminhos para a relação de ensinar e aprender matemática. Então, essa construção das novas formas de ensinar e aprender matemática é muito importante para que a gente rompa com aquelas ideias de que a matemática é muito difícil, que não se aprende, e nós vamos construindo novos conceitos, né? Aqui nós temos as nossas referências, né, que foram as referências que nós utilizamos para embasar nosso conteúdo, né? E eu agradeço aqui a oportunidade, né, da apresentação do meu trabalho e espero estar contribuindo para a construção de outras práticas nesse sentido da alfabetização na perspectiva do letramento matemático. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Roseli, sou mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGED da UESB,
campus de Vitória da Conquista, na Bahia. Faço parte da linha 3, Educação, Linguagem e Processos de Subjetivação. Sou orientanda da professora doutora Denise Aparecida Barreto. Resido em Barra do Choça, onde sou professora atualmente da rede particular de ensino, mas fui por alguns anos da rede municipal e também alfabetizadora do programa Barra do Choça Alfabetizada, que é apenas uma mudança de nomenclatura, mas corresponde ao programa Brasil Alfabetizado e também do TOPA, Todos pela Educação. A pesquisa de minha autoria, o artigo, ele é fruto de uma pesquisa realizada ainda na especialização em alfabetização e letramento que fiz na UESP. Desde a graduação, sempre tive interesse em estudos voltados para alfabetização e letramento. Então, a partir de agora, eu irei compartilhar a tela para que vocês tenham acesso aos slides. Então, vamos lá. O título do artigo é o seguinte: o processo de alfabetização e letramento no programa Barra do Choça Alfabetizada. Um olhar por dentro das lentes de uma educadora. Essa parte, um olhar por dentro das lentes de uma educadora, se justifica, né, pelo fato de eu ter sido alfabetizadora do programa por alguns anos. No ano da pesquisa, não mais, certo? Então, vamos lá. O problema. Algumas situações me inquietavam muito. O programa, ele atendia pessoas jovens, adultas, idosas, não alfabetizadas. Em sua maioria, adultos e idosos, que ingressavam com objetivos a serem alcançados, de serem alfabetizados, de aprenderem a ler, para conseguirem fazer uma leitura na Bíblia, conseguirem fazer cálculos matemáticos. Então, eles tinham aqueles objetivos já traçados ao início de cada etapa. As etapas duravam, em média, 8 meses no programa. E ao longo desses 8 meses, o índice de evasão era muito alto. Muitos alunos, eles desistiam no meio da etapa. E aqueles que concluíam não tinham interesse em dar continuidade aos estudos, de fazer parte, possivelmente, de uma próxima turma, ou de ingressarem no ensino regular da EJA. Então, isso me inquietava. Por quê? Eles se desmotivavam pelo caminho, se ingressavam com tanta motivação e entusiasmo. Então, isso me levou ao interesse de pesquisar. E os objetivos foram os seguintes: compreender os objetivos do programa Barra do Choça Alfabetizada, analisar a sua proposta pedagógica, se ela ia de encontro aos interesses dos alunos, conhecer os motivos que levavam os discentes a um desestímulo no processo de aprendizagem. Como eu disse a vocês, no início eles se interessavam, eles eram entusiasmados. Então, como metodologia, eu busquei uma entrevista com o gestor do programa, o gestor municipal do programa, que me cedeu informações valiosas acerca do programa, do funcionamento, da questão de bolsas, da seleção para alfabetizadores. Então, eu entendi que sim, que veio ter uma verba mensal que a prefeitura recebe para as questões das despesas, como merenda escolar para esses alunos, suporte pedagógico no sentido de material didático, pagamento das bolsas, né, dos alfabetizadores. Muitos alfabetizadores usavam o ambiente da sua casa domiciliar para esse processo de alfabetização. Nem todas as turmas funcionavam em um ambiente propício como uma sala de uma escola, né? A maioria delas, das alfabetizadoras, disponibilizavam um cômodo da sua casa para que fosse feito ali, construído ali, né, o processo de alfabetização, a sala de aula. As bolsas eram um valor muito baixo na época, né? Eu falo na época, pois essa pesquisa ela aconteceu no ano de 2016. Então, o valor era significativo, relativamente baixo.
né? Então, assim, a seleção para alfabetizadores acontecia mediante uma entrevista. O requisito básico era que tivesse o ensino médio, né? Então, a maioria não possuíam ainda uma graduação, não tinham muitas noções, diria assim, de uma sala de aulas, de uma alfabetização, que é um processo tão complexo e que exige tanto do professor. Então, foi vasta as informações, foram muitas informações que o gestor me passou acerca do programa e que eu tentei trazer resumidamente no artigo. Mas algumas que me chamavam muita atenção era essa questão do valor muito baixo das bolsas, a questão do despreparo dos alfabetizadores, a questão de espaço físico, enfim. Além do gestor, eu conversei, né, entrevistei uma alfabetizadora e 4 alunos, para que eu pudesse ter um traçar aí, né, visões diferentes, né, tanto da alfabetizadora quanto dos alfabetizandos, porque eu gostaria de ouvi-los também para tentar entender o que acarretava esse desestímulo. Então, os resultados da pesquisa. Um dado interessante no questionário é a questão do abandono escolar. Haja vista que muitas turmas já iniciavam as aulas com muitos desistentes, que foi o que eu falei para vocês. Às vezes eram matriculados 15 alunos e em meados da trajetória tinham assíduos 5, 3, 2 alunos. Quando chegava ao final, esse número poderia reduzir ainda mais. Tinha turmas que concluíam o trabalho com apenas 1, 2 ou 3 alfabetizandos. Então, aqui eu trouxe nesse slide um trecho de uma fala de um dos alfabetizandos entrevistados, que foi o estudante F. Ele dizia: entra ano e sai ano e não aprendo muita coisa, não. Minha leiturinha é muito pouca. Não consigo escrever nenhum bilhete. Agora consigo ler um pouquinho. Então, essa foi uma das falas que mais me chamou a atenção, porque é nítido o desestímulo dessa pessoa, desse alfabetizando. Ele ingressou estimulado, mas com o tempo ele percebeu que ele não conseguiu avançar, né? Então, assim, através das entrevistas, percebi que muitos não tiveram muitos avanços, não tiveram avanços significativos nesse processo de alfabetização. E a partir disso eu comecei a entender que essa questão da aprendizagem que eles não estavam conseguindo alcançar como gostariam, era o fator para que eles se desestimulassem no processo de aprendizagem. Então, com relação a isso, é notório que os estudantes adultos e idosos, eles apresentam uma expectativa de uma aprendizagem imediata. Como eu disse anteriormente, eles vão à escola, eles ingressam no programa com uma expectativa muito grande, mas que, se não alcançada imediatamente, pode haver um desestímulo muito grande por conta disso, uma evasão. O processo de alfabetização e letramento, ele é complexo. Então, é necessário que se tenha um preparo por parte dos professores, dos alfabetizadores. E, nesse caso, o fator dos professores não possuírem uma graduação, uma compreensão acerca desse processo, influenciava e acabou acarretando no desestímulo desse processo também, por conta que os alunos não conseguiam obter êxito no processo de aprendizagem. Outro fator também é a questão de você levar em conta a necessidade do aluno, a vivência dele, o que ele já traz de aprendizado para as salas de aula. Esses alunos, eles podem não possuir um domínio da leitura e escrita, mas certamente possuem graus de letramento, pois eles têm muita experiência, muita vivência. E se o professor alfabetizador não fazer com que ele se sinta importante, com que não dê lugar a esse aprendizado que ele traz, né, de fora da escola para o espaço escolar, eles vão se desestimular também. Então, foram questões assim, que me chamaram a atenção e que fizeram perceber que o processo é complexo e que esses programas
visam sim alfabetizar em massa, porém a estrutura é precária. O gestor municipal, percebi dele um empenho muito grande, muito comprometimento. Porém, são várias situações que acabam acarretando nesse desestímulo e nessa ineficácia do processo, infelizmente. Mesmo que haja por parte dele, da direção do programa, né, municipal, um interesse em que realmente a aprendizagem aconteça. Porém, questões como desvalorização, como falta de preparo, questões pedagógicas mesmo, de planejamento de aula, de conhecimento por parte do professor. Todas essas questões fazem com que haja esse desestímulo. Então, foi isso, assim, basicamente, as considerações finais acerca da pesquisa realizada no município de Barra do Choça sobre o programa Barra do Choça Alfabetizada. Certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Olá! Concluímos as apresentações dos nossos trabalhos dessa sala virtual e gostaríamos de parabenizar todas as autoras dos trabalhos aqui apresentados, que fazem parte do eixo Formação e Prática Docente, e em nome da organização do evento, agradecer pela valiosa contribuição das discussões aqui apresentadas. Muito obrigada e tenham um excelente dia.